Gente, eu sei. Está parecendo que vai ocorrer um incêndio aqui, que está muito próximo da cortina, mas não está, eu prometo a vocês. É só impressão da câmera, que não dá essa noção de profundidade, então não há risco de incêndio, fiquem tranquilos. Eu também ficaria aflita se eu visse isso, então assim, eu já estou avisando vocês. Então, vamos voltar ao foco de hoje. Estão sendo noticiados, né, várias notícias de um assassino chamado Lázaro, né? Um assassino em série. Ele não só matou 4 pessoas de uma família, como foi violento com várias pessoas, estuprou mulheres. Porém, a mídia está noticiando que ele era bruxo, satanista, né? Como se fosse a motivação para ele ter cometido esses crimes bárbaros. Embora nem a bruxaria nem o satanismo preguem qualquer coisa violenta de matar pessoas. E para quem não sabe, né, bruxaria e satanismo também não são a mesma coisa. Muitos bruxos, inclusive, nem acreditam em Satanás. Embora existam algumas bruxas que são bruxas satanistas, que não. Mas eu acredito que a maioria dos bruxos são pagãos, ou seja, se inspiram em religiões pré-cristãs, que não têm diabo. Então, como é que eu, por exemplo, sou uma bruxa pagã, como é que eu vou cultuar diabo se eu não acredito em diabo? E é bem problemático, porque não só os bruxos e satanistas estão sendo associados a coisas seríssimas, mas fica ruim também pro pessoal que é de matriz africana, né? Que aos olhos das pessoas são como satanistas e como bruxos. Tem até um termo gringo, né, que deu o nome ao vídeo, que é Satanic Panic. Em português é pânico satânico, que engloba todas essas coisas que não tem a visão das religiões hegemônicas aqui, é tido como do mal. E gera um medo sobre o desconhecido que é até muito bizarro. Medos por coisas muito pequenas, como por exemplo um jogo de RPG ou vestir preto. Pessoas também góticas que ouvem música e têm um visual trevoso. Como, por exemplo, o famoso caso da Xuxa satanista, que muita gente achava que isso aqui era o símbolo de Satanás, mas para o pessoal que se comunica através da língua Libras, significa amor. Então ela estava se comunicando com pessoas surdas e foi demonizada por isso, né? E isso acontece conosco. O engraçado é que essas notícias sensacionalistas geram na galera um medo que parece que a gente não tem nada melhor para fazer da nossa vida. Ninguém tem relacionamento, ninguém tem família, ninguém tem trabalho, emprego, ninguém tem as coisas para resolver da faculdade. É todo mundo desocupado que vai fazer magia para pegar o homem dos outros. Minha filha, minha filha, seu marido é feio. Entendeu? Mesmo que não fosse, entendeu? Às vezes é o seu marido que não segura do que tem dentro das calças. Às vezes também gera as pessoas achando o que aconteceu com o famoso macaco Elves, né? Que chega uma médium aleatória, um pastor, que chega lá na casa do latino fazendo sei o quê, e diz para latino que fizeram o trabalho para ele e o macaco resolveu morrer no lugar dele. Eu só acho que o falecido Macaco Elves, descanse em paz, poderia ainda estar vivo se caso tivesse tido uma atenção para que ele não tivesse fugido de casa e tivesse sido atropelado. Só acho. Apesar do da, das pessoas de matriz africana serem uma minoria bastante pequena da população, os casos de intolerância religiosa são justamente contra essas pessoas. Então, para você ver como a proporção de violência é muito grande. Então, quem corre risco num contexto religioso, onde tem um bruxo, um satanista, é o bruxo
bruxo satanista ou é a pessoa de matriz africana. Agora, só um pequeno exemplo de como coisas muito pequenas são vistas como muito sobrenaturais ou malignas simplesmente por causa desse pânico satânico que a mídia propaga. Um dia que eu fui meditar no jardim, porque pagão adora mato e eu sou pagã, eu achava que não ia aparecer ninguém por perto, então eu disse, vou meditar aqui, acender uma velinha e um incenso. Eu estava, inclusive, vestida de roupas claras e se aproximaram 2 homens de mim, conversando entre eles, como se eu não estivesse ali, dizendo, será que é uma pessoa? Eu não vou lá pra ver, não. Não sei o que, como se eu tivesse sido uma entidade sobrenatural, né? Eu até brinquei com os meus amigos depois dizendo que, olha, me chamam de bruxa, mas de assombração essa é a primeira vez. Apesar de que isso é muito preocupante, porque a minha vontade era ter levantado lá, apesar de ser bastante irritante quando você está sendo interrompido numa meditação, minha vontade era de, sei lá, rir da cara deles e debochar, kkk, vocês acharam que eu era o quê? Né? Mas eu só não fiz isso por uma coisa, porque o medo torna muito as pessoas violentas. Então eu não sabia se o medo de uma coisa tão simples como uma meditação, um incenso e uma vela lilás poderia se virar contra mim e ter 2 caras me atacando fisicamente. Nunca se sabe. Né? A gente vê aí o pessoal de matriz africana sofrendo violência à torta e direito por causa dessa falta de conhecimento. Eu queria que só um minutinho que parou aqui para o pessoal que tá preocupado com medo. Não, mas existe magia para atacar os outros e nem medo. Eu só queria lembrar num detalhezinho aqui pequeno. A vela tá cara. Então, assim, não tá nos planos gastar com você, porque assim, o custo-benefício é baixo, entendeu? Exige todo um esforço, todo um negócio, uma comoção, a gente gasta dinheiros. Então, mais fácil resolver na mão é mais simples. A gente marca, faz o negócio ali, como diria o Yuri Marçal, né? É mais simples. Então, nem se preocupe, tá bom? Beijo. As pessoas nem sabem no que a gente acredita. As pessoas simplesmente criam uma coisa na cabeça delas e fazem disso motivo para uma caça às bruxas. Esse pânico satânico gera coisas como pessoas acreditando em boatos, como, por exemplo, uma bruxa de São João de Meriti, na verdade um coven, que é São João de Meriti, que foi perseguido por ter sido filmado numa madrugada de 13 de agosto, que é o dia de quem? De Hecate, essa maravilhosa deusa aqui. Eu vi vários pastores evangélicos associando esse grupo a uma chacina, inventando história de que eles estavam anunciando que iam raptar crianças, sabe? E era um coven de Wicca, que a alta sacerdotisa é uma senhora, é uma avó, sabe? Que não precisava estar passando por uma coisa dessas. As pessoas olham isso aqui e ficam muito assustadas em ver uma caveira. Aí falam, você escutou a morte? Sim. Sim, porque a morte faz parte da vida e dos ciclos. A gente deve muito aos nossos mortos, aos nossos ancestrais. As pessoas que nos geraram para que nós estivéssemos aqui. É por causa da morte que existe a vida, se você for olhar assim, uma perspectiva do ciclo da vida. E é esse equilíbrio que a gente acredita. Para isso, para sombras, né, esse conceito que existe entre a luz e a escuridão completa, que a gente olha. A gente olha para as nossas próprias sombras, os nossos próprios sentimentos, para encontrar um equilíbrio, para viver em harmonia. Então, o que há de mal nisso? Mas o problema é que por nós não nos enquadrarmos dentro da visão de bom da maioria religiosa, nós somos colocados no extremo oposto, sem nós sermos. Né? É uma visão bastante maniqueísta. Então, se você não é
de Jesus, você é do demônio, você é uma pessoa completamente má e vil, e faz coisas absurdas, e por isso é motivação para atrocidades, como assassinato. Sendo que não é assim, gente. E um desses crimes, inclusive, ao qual esse Coven foi associado, foi o assassinato de 2 crianças, cujo um delegado implantou provas contra pessoas satanistas que nada tinham a ver com o assassinato dessas crianças. Esse delegado foi condenado por 6 anos, o que me leva novamente ao Lázaro, né? Porque a gente viu aquelas coisas, aqueles elementos aleatórios que não tem coerência, tudo aquilo ali numa bagunça, dizendo que é dele. As pessoas perguntam, se não tivesse nada disso, a crença dele estaria sendo usada para justificar esses atos? E eu respondo que não só não seria, como não foi, porque apesar de terem encontrado aquelas coisas ali, né, de Satã escritos na parede, umas oferendas aleatórias, um pentagrama mal riscado no chão, ele era uma pessoa muito temente a Deus, segundo a esposa dele. Ele foi pastor em presídio. Então, por que o fato dele ser pastor em presídio não foi usado como justificativa para as atrocidades que ele cometeu? Mas o pessoal fala também como justificativa, mas é magia negra, mas tem magia negra, não sei o quê. Realmente, existem magias que não são construtivas, que atingem outras pessoas. Mas ninguém lembra disso quando vem uma igreja inteira para frente de um terreiro orar para que aquele terreiro se destrua. Às vezes uma pessoa fazendo o bem, na perspectiva daquela pessoa que está recebendo aquele mesmo bem, ela pode estar sofrendo algum dano, né? Que é esse o caso. E as pessoas da igreja acham que estão fazendo bem, mas na verdade estão atacando magicamente, fazendo uma magia que para muitas pessoas seria vista como magia negra, usando o cristianismo, que é uma magia para destruição de outra pessoa que não está fazendo nada de mal para ninguém. Aí as pessoas, ai não, mas sacrifício de animais também. É, assim como o peru que você come no Natal. É nesse mesmo contexto, as pessoas sacrificam animais e comem. No Antigo Testamento era uma coisa muito comum o sacrifício de animais, mas ninguém se atenta a isso. Ninguém vai ver o sacrifício de animais do Velho Testamento como algo demoníaco. As pessoas mais olham para as suas divindades, né? No meu caso aqui da bruxaria. Olha essa deusa, ela tem 3 cabeças. Obviamente é demoníaca. Aí você vai ver um deus, algum deus que tenha chifres. Olha esse deus, ele tem chifres e obviamente é um demônio. Primeiro que essa construção do demônio foi feita em cima das nossas divindades para demonizar os nossos deuses. Mas ok, vamos deixar isso um pouquinho de lado e pensar. E os seres viventes que tem na Bíblia? Que são criaturas muito próximas de Deus. Eles têm 4 faces, ou seja, uma a mais que Hecate. Que foi um culto a Hecate muito simples, que gerou ameaças de morte para Ana Morgana, né, que é a alta sacerdotisa desse coven que foi atacado. Aí tem esse ser vivente que tem 4 cabeças, que tem uma cabeça é águia, outra cabeça é um leão, outra cabeça é um touro e outra de gente. E tem pé de bode, ou seja, tem chifre também, porque tem cabeça de touro. Se uma pessoa que não conhece essa religião e visse uma entidade assim, talvez achasse que fosse demoníaca, sabe? E assim como as criaturas viventes têm os seus motivos para terem aquela aparência chocante, as nossas divindades também têm. Né? E tem, inclusive, esses grupos tão diferentes são sempre associados à imagem do demônio. E esse livro aqui
discute justamente isso. Eu vou ler uma pequena parte aqui para vocês. Peter afirma que a bruxa é aquilo que encontramos no fim de um dedo apontado, e no fim de um dedo apontado encontramos indisciplina e a rebeldia, conectadas pelo transcendental, o bode expiatório e o perigoso. Por isso, bruxaria é obra do inimigo. Bruxaria é o sexo que os outros fazem. Bruxaria é a droga que os outros usam. Bruxaria é o rito que os outros realizam. Inclusive, esse livro também tem uma passagem que fala que o diabo ao qual eles nos associam é uma colcha de retalhos, porque associaram o diabo a judeus, associaram aos templários, associaram aos pagãos, associaram a várias outras culturas e pessoas que são muito diferentes entre si. Não é só porque nós não temos a moral cristã que nós acreditamos que tudo pode ser feito. Mas na bruxaria em si, acreditamos na liberdade e na consciência, porque nós buscamos autoconhecimento para termos discernimento, independentemente de qual prática mágica seja. Acreditamos que todas as religiões têm sua verdade, que têm suas práticas mágicas. Na moral do moralismo cristão, orar para tirar alguém do caminho religioso que faz essa pessoa bem é algo bom. Orar para que o terreiro que algum pai de santo ou uma mãe de santo tenham suado e construído com muito esforço e com muito amor seja destruído é algo bom. E é por isso que nós acreditamos que bem e mal são algo muito relativo. E eu vou encerrar esse vídeo citando uma música do Damn the Bard. A música se chama Green and Grey. Essa música fala sobre um padre que estava se deliciando com a música e viu que o flautista que estava tocando essa música, num belo dia de primavera, era muito parecido com o que ele conhecia do diabo. E ele fala: por que apareces para mim se sou um homem de Deus? E ele responde: I'm no devil, I'm father to the land. I have been here since the earth began, neither black nor white. Priest, hear what I say, I'm green and grey. Ou seja, eu não sou nenhum demônio, eu sou o pai desta terra. Eu tenho estado aqui desde que desde o princípio do mundo. Padre, escute o que eu estou dizendo. Eu não sou nem preto nem branco. Eu sou verde e cinza. E isso significa que ele estava lá muito antes desses conceitos ao qual esse padre está impondo existirem. Ou seja, ele não nem esse mal absoluto, nem esse bem absoluto. Ele é esse caminho do meio, esse caminho do equilíbrio. E verde, que faz uma associação com a natureza, com o natural. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nessa música, porque ela fala muito sobre isso, e ela é muito profunda e muito bonita. É isso, espero que esse diálogo tenha sido construtivo. Esses assuntos aqui que eu falei são muito complexos, né? Cada uma dessas vertentes religiosas ou filosóficas ou ocultistas são muito complexas e é difícil definir tudo sem estar esquecendo algum detalhe, sem excluir alguma determinada prática, mas esse vídeo é mais para que as pessoas conheçam, né? Nos respeitem, porque nós temos uma fé muito bonita, embora seja diferente da sua,